Olá pessoal, bom dia, sejam bem-vindos aqui mais uma vez ao nosso Diário Estoico, um dia magnífico para você. Hoje, 28 de agosto, com o tema O Estoico Opulento. O fundador do universo, que atribuiu a nós as leis da vida, providenciou para que vivêssemos bem, mas não no luxo. Todo o necessário para nosso bem-estar está bem diante de nós, enquanto que o luxo requer é obtido por muitos sofrimentos e ansiedade. Usemos esse dom da natureza e vamos somá-lo entre as coisas mais excelentes. Sêneca em suas cartas morais. Mesmo em seu tempo, Sêneca era criticado por pregar virtudes estoicas enquanto acumulava uma das maiores fortunas de Roma. Sêneca era tão rico que alguns historiadores especulavam que os grandes empréstimos que ele concedia aos habitantes do que é hoje a Grã-Bretanha provocaram o que acabou se tornando uma revolta cruelmente brutal. O apelido zombeteiro que seus críticos lhe davam era o estoico opulento. A resposta de Sêneca a essa crítica era muito simples. Ele podia ter riqueza, mas não precisava dela. Não era dependente ou viciado nela. Mas apesar de sua conta bancária poupuda, era visto como alguém próximo dos pródigos gastadores e caçadores de prazer de Roma. Quer sua racionalização fosse verdadeira ou não, ou quer ele fosse um bocadinho hipócrita, Sêneca faz uma prescrição decente para abrir caminho na sociedade materialista e impulsionada pela riqueza de hoje. Essa é uma abordagem pragmática à riqueza, em vez de moralista. Podemos viver bem sem nos tornarmos escravos do luxo. E não precisamos tomar decisões que nos obrigam a continuar a trabalhar e trabalhar, afastando-nos ainda mais do estudo e da contemplação, a fim de obter mais dinheiro para pagar pelas coisas de que não precisamos. Não há nenhuma regra que diga que sucesso financeiro deve significar que você vive acima de seus recursos. Lembre-se, as pessoas podem ser felizes com muito pouco. Essa frase final foi magnífica. As pessoas podem ser felizes com muito pouco, porque mostra que a felicidade não envolve uma condição. A felicidade não envolve um nível, não envolve um patamar, que você alcança uma certa fortuna e a partir dali você é feliz. Claro, o dinheiro, ele pode trazer um grau de conforto, ele pode trazer um grau de segurança, um grau de estabilidade e evitar com isso muitas infelicidades, com certeza, mas não significa que o fator ativo de ser feliz vai vir junto com o dinheiro. Ou seja, você consegue alcançar uma felicidade só porque você tem bastante. A felicidade está muito mais ligada ao nível de independência que você tem do mundo, ao nível de independência que você tem daquilo que você não controla. Se a sua felicidade depende do dinheiro, significa que diante de uma crise monetária, que a sua empresa pode muito bem falir, que o seu patrimônio pode muito bem ruir, em que a moeda brasileira vá praticamente a zero, você vai ser infeliz por conta das condições externas. Epicteto diria que a felicidade está diretamente ligada com o nível de independência que você tem daquilo que você não controla. A felicidade é você usufruir daquilo que você já tem. É você conseguir contemplar até mesmo a migalha de pão que você come de manhã. É você conseguir entender que não é sobre o quanto eu vou adquirindo e o quanto eu vou conquistando, mas em como eu consigo me contentar, e quando eu digo contentar, não significa se estagnar com aquilo que eu já tenho, com aquilo que eu já possuo. Isso é a real felicidade, porque quando você consegue priorizar até mesmo o pouco que você já possui, o pouco que você tem, quando você alcançar bastante, você vai desfrutar ainda mais. É diferente daquela pessoa que ela tem uma casa de 500 mil e ela quer conquistar uma casa de 1 milhão. Só que ela não valoriza a casa de 500 mil. Ela foca tanto na de 1 milhão que a sua felicidade está fora do seu controle. A felicidade está em algo que ela não tem, em uma ansiedade sobre o futuro, numa expectativa e de uma possível frustração, por exemplo. É muito diferente de você usufruir muito bem da sua casa que você já possui e falar, nossa, que legal seria eu conquistar uma casa maior para minha família, para eu receber os meus amigos, isso e aquilo. E aí você vai lá e conquista essa nova casa e usufrui dessa nova conquista no mesmo grau que você usufruía da anterior. Porque se você não faz isso, a casa de 1 milhão vira apenas uma ponte para a casa de 2. E a casa de 2 para de 3. E a de 3 para de 5. E a de 5 para de 10. E assim você vive na famosa ânsia de ter e o tédio de possuir. E é exatamente esse o motivo
pelo qual as pessoas criticavam Sêneca, porque ele era riquíssimo, só que ele demonstrava que ele escolhia a riqueza e não era a riqueza que o escolhia. Ele era o mestre do seu dinheiro, o mestre da sua fortuna e não o escravo dela, pois há uma grande diferença entre a voluntariedade e a necessidade. Ou você escolhe o que você quer, como por exemplo o dinheiro, ou você precisa daquilo. E quando você precisa, pode ser por um grau de necessidade mesmo, porque você não tem, como uma pessoa que vive na miséria, ou pode ser num grau de vício, em que você mesmo tendo, você quer mais e mais e mais. E aí fica esse questionamento para você. Será que você é o mestre daquilo que você possui ou escravo? Será que você escolhe ou você é o escolhido? Será que você é aquela pessoa que consegue usufruir muito bem do que já possui e alcançar um grau de felicidade, até mesmo em um banho quente? Ou é aquela pessoa que deseja demasiadamente para conseguir levar um nível de satisfação lá em cima? E aí você cai na ânsia de ter e no tédio de possuir. Quanto mais você quer, menos você contempla. E assim você se torna o escravo da situação. Esse é o questionamento do nosso vídeo de hoje. Que você consiga fazer essa associação e se tornar o mestre da sua vida, e não uma pessoa que está vivendo de maneira viciosa a ponto de se basear apenas na necessidade. Você faz porque precisa, você faz porque é escravo, você faz porque não vive sem. Mas aquele que, mesmo diante do luxo, que mesmo diante da grandeza, que mesmo diante dos recursos, você consegue escolher com voluntariedade, pois você é o mestre e não o escravo que obedece. Basicamente isso, pessoal. Comentem aqui o que interpretaram e até amanhã.